Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Pela intercessão do glorioso São José, seja o seu dia ricamente abençoado, prezado ouvinte, seus trabalhos, seus labores, todas as atividades deste dia, sejam elas penetradas pela luz de Deus. Te convido a iniciar nossa quarta-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Ontem nós falávamos deste assunto espinhoso que é a morte. É um tema que nós precisamos enfrentar com a fé, pois é a fé que remove as montanhas do medo, da angústia. Eu sei que há muitas pessoas que não conseguem viver porque perdeu alguém na família. Não consegue ser feliz porque fica a pensar na morte dos seus pais que estão idosos, ou na morte de outra pessoa, como esposa, esposa, e isso vai consumindo a vida. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vençamos todo o horror, todo o medo da morte com o poder da esperança na ressurreição em Cristo Jesus. Em Salvador, na Bahia, nós temos a Basílica do Senhor do Bonfim. Eu creio que muitos de vocês conhecem esse templo, e até mesmo vocês da Bahia, vocês que estão nos Estados Unidos e que são lá de Salvador, tenham já visitado essa basílica e talvez não tenham atinado para 2 quadros que estão na entrada desta basílica. Eu já fiz várias homilias sobre estes quadros, que é a maneira de morrer. Do lado direito, entrando, está Assim Morre o Santo, e do outro lado esquerdo está Assim Morre o Pecador. A morte do santo, ela é marcada pela presença dos sacramentos, do viático, o sacerdote que vem com a cruz na mão e medita, dá a unção dos enfermos e a comunhão ao doente, atende a sua confissão. E o quarto do doente, ele é bonito. Ele é tranquilo, muito iluminado, há um ambiente de piedade. E quando o doente recebe essas bênçãos de Deus através da igreja, os sacramentos, então os anjos de Deus o levam. Enquanto que o pecador, ele não aceita o padre, ele não aceita a cruz, ele rejeita os sacramentos na hora da morte. O quarto é um tanto tenebroso, o ambiente não é alegre, é um ambiente estranho porque não tem a marca da ressurreição. E quando o doente afasta o sacerdote que não o quer no seu quarto, após ele morrer, o demônio o puxa. Satanás está debaixo da sua cama e o puxa ao Hades do inferno. A morte deve fazer parte da nossa meditação no sentido positivo, de estarmos cada vez mais unidos ao ressuscitado, porque Jesus veio para nos salvar. Nós precisamos ter essa fé. Às vezes nós estamos na igreja e a gente não tem essa fé firme, essa fé bonita que o Espírito Santo quer que nós testemunhemos. E aqui eu digo todos nós mesmos sacerdotes, muitas vezes nós somos fracos na fé. Por isso o povo precisa rezar por nós, padres, bispos, sacerdotes, religiosos, pois nós também, às vezes na fraqueza, a gente vacila. Nós não temos aquela fé firme, essa fé marcada pela unção do Espírito Santo, e os padres sabem disso. Muitas vezes, visitando os doentes, os enfermos, idosos, eles acabam nos evangelizando. Olha que coisa impressionante. Quantas vezes nós, sacerdotes, somos evangelizados pelos doentes, pelos que sofrem, que está ali à beira da morte, no abismo da dor, do sofrimento, e tem um testemunho tão bonito de confiança em Jesus, e aquilo toca o nosso coração. Eu agradeço muito a Deus pelos doentes e idosos que a gente vai atendendo ao longo da vida,
e que nos ajuda a aumentar a fé. Às vezes a gente está bem, está com o corpo sem dor, sem preocupações, mas o coração está miúdo, está fechado, está triste, entancado com preocupações, com coisas que a gente nem sabe de onde vem. E você visita uma pessoa nessa circunstância e elas nos evangelizam. Como também nos velórios, muitas vezes nós somos evangelizados por pessoas que, no momento da morte dos seus entes queridos, transmite para nós uma esperança e nos faz ver o céu. A gente precisa aprender isso. Essas coisas são riquezas que a universidade não nos ensina, que os livros não colocam diante de nós, mas são momentos de Deus, através das pessoas, que nos ajudam a entender a finitude da vida. Vamos aprender, abramos o nosso coração para entender os mistérios de Deus. Vamos meditar a palavra dele. Na Santa Missa de hoje, nós vamos proclamar o Evangelho de João 6, 35, 40. Eu medito com você do versículo 37 ao 40. Todos os que o Pai me confia virão a mim, diz Jesus, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra é para nós nesta manhã. Essa palavra enche o nosso coração de vida e toca-nos com a humildade de Cristo. Como eu devo enfrentar o problema da morte? Com humildade. Com arrogância, com orgulho, você não cresce. Nós precisamos aprender com a morte. Precisamos vivenciar estas realidades na nossa vida com muita esperança. E eu te convido, prezado ouvinte, a orar pela sua boa morte, a colocar no seu coração a certeza deste momento, não como algo drástico, triste, de desespero, mas o resumo da nossa vida em Jesus. Cristo tomará-nos pela mão como bom pastor para nos levar aos verdes prados verdejantes da eternidade. Toda essa realidade da finitude, da transitoriedade da vida, o que adianta a arrogância, a brutalidade? O que adianta? Às vezes eu fico olhando esses homens que são violentos com suas mulheres. A gente escuta isso todo dia. Nas nossas regiões, no Brasil afora, ainda tem tantos homens violentos com as esposas. Que adianta essa violência? Eu conheço tantos casos de homens, inclusive alguns que na minha infância eu vi cometerem violência com suas esposas e que depois no velório estava lá a esposa do lado, olhando aquele corpo que carregou um bruto, que carregou um arrogante. Que adianta isso? O amor é a medida de todas as coisas. Quem ama não morre, passa dessa vida a outra, porque o amor vem de Deus, e a maior expressão do amor nós vivenciamos na liturgia da Semana Santa, quando contemplamos o Cristo que morreu por nós. Que o amor dele encha seu coração de humildade, de esperança, de vitória e de confiança na ressurreição. Senhor, nós te adoramos nesta manhã abençoada de quarta-feira, sob o olhar de São José, o Pai custódio do teu Filho Jesus. Nós queremos viver a nossa santidade unidos ao teu Filho Jesus, aos anjos e santos. Dai-nos, Senhor, esta capacidade de ver a tua presença em todos os momentos da nossa vida, inclusive no sofrimento, na dor e na morte. Conceda-nos, Senhor, a graça que nós precisamos
para sermos homens e mulheres da humildade, da oração, da mansidão e do amor. Hoje e sempre assim seja. Pela intercessão do bom José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Você ouviu o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amado ouvinte, iniciemos nossa terça-feira na presença dos anjos,